eu agradeço a presença dos corajosos que estão aqui hoje. Meu nome é Julian, eu vou mediar essa conversa. Represento aqui o Grupo Lumen de Comunicação, que é um dos promotores dessa iniciativa, junto com a Câmara de Comércio França-Brasil, Brasil-França, representada aqui hoje também pelo Alain Tissier, que nas horas vagas também é vice-presidente da Renault, né? Que vai, obviamente, como vice-presidente de uma montadora, trazer um pouquinho para a gente o posicionamento em relação à indústria que movimenta a indústria automotiva brasileira, e, do outro lado, o Fábio Duarte, que é o coordenador do Programa de Gestão Urbana aqui da Universidade, da PUC do Paraná. Então, o Grupo Lumen, o Programa de Gestão Urbana e a Câmara de Comércio / Renault que estão promovendo essa discussão aqui hoje, né? Vamos lá? Quem começa? Para o ímpar? Não, brincadeira. Fábio, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer e um desafio estar aqui para debater o carro na cidade. E primeiro eu queria agradecer a presença do Alain, porque normalmente quando a gente vai debater o carro na cidade, é difícil ter alguém que trabalhe com a indústria automotiva disposto a fazer esse debate. E daí fica uma conversa meio de surdos, assim. Daí fica um cara um ciclista com um usuário de ônibus e um pedestre debatendo o carro. Na verdade, a gente está jogando só pedra no carro. Então, a disponibilidade do Alain já é uma coisa interessante. O que eu queria comentar, só para provocar, não vou fazer, não é uma palestra, nada, mas no final do século XIX, houve um primeiro seminário em Nova York para debater um problema sério que estava tendo no trânsito das grandes cidades do mundo, especialmente em Nova York. E daí esse seminário, que era para durar, se não me engano, 5 dias, ele foi encerrado no primeiro dia de debate. Por quê? Porque o problema do trânsito e de todas as coisas relacionadas ao trânsito na cidade, nas grandes cidades, eles perceberam que era irresolvível. Então resolveram falar: então não adianta, a gente não vai ter solução mesmo, vamos embora. Qual era o problema naquele momento? Era o excesso de cavalos, transportando pessoas, principalmente transportando carga. E o problema, claro, não era só o congestionamento que os cavalos, as carroças causavam, mas era porque os cavalos morriam, e eles são pesados, então, para remover um cavalo, era preciso de outro cavalo para puxá-lo, e aquelas carcaças iam ficando. Então, o problema era menos de mobilidade e transporte, e mais dos efeitos colaterais daquele meio de transporte. Mesmo que aquele debate tivesse durado 5 dias, tivessem discutido várias coisas e tal, eles não podiam se aperceber que uma solução estava à frente deles, apenas há 15 anos à frente deles, que foi quando o carro foi inventado. E 30 anos depois desse primeiro seminário internacional frustrado sobre transporte, o problema tinha acabado. Por quê? Porque os carros tinham substituído totalmente os deslocamentos a cavalo na cidade de Nova York, e eles nem se lembravam mais de que havia esse problema. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que talvez esse tipo de mudança paradigmática completa, a gente, nem eu, do lado do urbanismo, nem o Alain, do lado da indústria automotiva, a gente consegue perceber. Porque é uma mudança paradigmática mesmo. Assim, você sai de um meio e vai para outro. Pois bem, mas hoje, como a gente não consegue se adiantar a isso, a gente tem um desafio grande, que é trabalhar o carro. O carro nas cidades, eles são, inevitavelmente, todo mundo que tem condição financeira de comprar um carro, o compra, que ele facilita o trabalho, ele melhora em muito a condição de vida das pessoas na cidade, porque você permite mais deslocamentos por maior distância, portanto, se aumenta as oportunidades das pessoas na cidade. Por outro lado, você causa um problema seríssimo para o outro. Então, você, enquanto está no carro, ele te melhora em muito a sua vida. Mas, quando você não está no carro, ele te piora em muito a sua vida. É o paradoxo do motoboy.
Quando você está no carro e passa um motoboy, você xinga o motoboy porque ele está correndo muito e vai te derrubar o espelhinho. Quando você está em casa esperando uma pizza, você xinga o motoboy porque ele está demorando muito para chegar com a sua pizza. Então, a gente está nesse momento com o automóvel. E, finalmente, a gente sabe que Curitiba é uma das cidades mais motorizadas do Brasil, e a gente sabe também que, se a gente fizer uma aritmética simples de descontar todas as pessoas com menos de 18 anos e todas as pessoas com mais de 70 anos, menos de 18 não podem dirigir e também não são obrigados a votar. E mais de 70 dirigem menos e também não são obrigados a votar. Se a gente excluir esses dois grupos populacionais, a gente tem mais carros na cidade de Curitiba do que eleitores. Até aí é uma aritmética. O problema é quando isso vira um discurso ideológico. E quando esse discurso ideológico é feito dentro da Prefeitura Municipal de Curitiba. Segunda-feira, no Conselho da cidade, um dos conselheiros disse, a gente estava discutindo o plano cicloviário, e ele disse, vocês são muito ingênuos querendo discutir alternativas ao carro. O carro é o eleitor em Curitiba. Então, daí a única resposta era, olha, é um desafio técnico, sim, mas a gente não pode, quando a gente transformar a questão do carro, não num problema técnico, mas num problema moral, de você substituir o eleitor, uma pessoa que tem opinião, e falar, não, o carro é eleitor, daí você sai do campo técnico e entra no campo moral. E eu acho, e essa é a provocação que eu queria fazer para o Alain e para vocês, eu acho que talvez o grande desafio nosso atual é menos a parte técnica, que é grande, mas é que a gente está num momento que a gente está chegando a transformar o carro num valor moral. O carro tem opinião. Muito bem, esse é o debate Carros na Cidade, Herói ou Vilão, né? Uma promoção da Câmara de Comércio Brasil-França, da PUC Paraná, por meio do Programa de Gestão Urbana, e do Grupo Lumen de Comunicação. Eu vou fazer isso várias vezes porque está no vídeo. O professor Fábio Duarte, e agora eu vou passar a palavra, então, para o Alain Tissier. Obrigado, Goleão. Boa tarde a todos. Nos bastidores, nós concordamos a fazer esse debate. Foi uma decisão estratégica tomada no Botequim de Curitiba. Nem sei se eu posso falar que a Mercedes do português cada vez vai ser propaganda. Não, eu acho que não pode fugir do debate. Isto é bem interessante. Até vou passar da parte da indústria, vou passar muito rápido. Por quê? Porque a indústria ela não é a causa, ela é a consequência, né? Se tem 300 mil brasileiros comprando um carro cada mês, alguém tem que produzir. Então, a montador, o peso é enorme. As montadoras no Brasil são 125 mil funcionários. Deve ser, você multiplica por 4 ou 5 os empregos diretos, dá 23% do PIB industrial. Tudo bom, mas acho que não é o debate. O debate é bem como você está colocando, se podemos continuar assim. Donc, quando o Goleão passou a pauta, você falou o consumidor, não é? E tem aquela pergunta, será que o futuro é de viver sem carros, por exemplo, não é? Mas o passado também. Então, vou contar a minha história, não é para a minha história, a história da minha geração. Donc, eu tenho 58 anos, nasci em Paris, em 1953, num bairro que eu lembro um pouco Jardim das Américas. Todos os dias passo lá e eu volto ao passado, né? O primeiro carro que apareceu na família de meus pais, eu tinha 9 anos. Ou seja, do 0 até as 9 eu vivi sem carro. Sem sequela aparente, assim, bom, quer dizer... Bom,